Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Aqui é o professor André Santa Cruz, estou voltando aqui ao canal para fazer mais uns vídeos de comentários a questões de direito empresarial que caíram em provas de concurso público. Nesse vídeo eu vou comentar a questão 74 do concurso da AGU, concurso da Advocacia Geral da União, que aconteceu há alguns dias. Vamos lá? Olha aqui, ó. Questão 74, da prova da AGU aplicada em 2023. À luz do que dispõe o Código Civil e considerando a jurisprudência do STJ, tá? Isso é importante para essa questão, vocês vão ver. No que se refere a estabelecimento empresarial e sucessão empresarial, assinale a opção correta. Alternativa A. O estabelecimento consiste no local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. E no segundo caso, ou seja, no caso de ser virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Alternativa B. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora inclui os tributos devidos pela empresa sucedida e as respectivas multas referentes a fatos geradores ocorridos até o fim do exercício financeiro anterior à sucessão. Alternativa C. A sucessão empresarial pode ser presumida nos casos em que houve o prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, dispensando a comprovação da transferência formal de bens e direitos à nova sociedade. Alternativa D. Os efeitos dos contratos que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento somente produzirão efeitos em relação a terceiros, né? Na verdade, somente se produzirão, né, em relação a terceiros, após a necessária averbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, na junta comercial, sendo dispensada a publicação na imprensa oficial. E, finalmente, a alternativa E. Havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento poderá fazer concorrência ao adquirente antes de decorridos os 5 anos, antes de decorridos 5 anos subsequentes à transferência, tá? E aí, essa questão está gerando uma certa polêmica, né? Muitos consideram, e eu concordo, que temos aqui duas alternativas que podem ser consideradas como corretas, tá? Primeiro, a alternativa C, por causa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, exatamente nesse sentido aí, né, do que está dito na alternativa C, e a alternativa E, né, por causa do que diz o artigo 1147 do Código Civil. Então vamos lá, eu acho que o gabarito é C ou E. Vamos ver o que é que a banca vai dizer, porque quando estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o gabarito oficial, tá? Então vamos lá. A alternativa A está errada porque ela diz assim: o estabelecimento consiste no local onde se exerce a atividade empresarial. Errado. Estabelecimento não é o local. O estabelecimento é todo o complexo organizado de bens, né, utilizados pelo empresário ou pela sociedade empresária para exercício da atividade. Então, é todo aquele conjunto de bens materiais e imateriais, corpóreos e incorpóreos, que o empresário utiliza no exercício da atividade, que a sociedade empresária utiliza no exercício da atividade. Então, esse é o conceito correto de estabelecimento empresarial, como todo mundo sabe, e como está lá no caput do artigo 1142 do Código Civil. Então, o estabelecimento não se confunde com o local. A parte final até está correta, quando ele diz que o local da atividade poderá ser físico ou virtual, que fique claro, o local poderá ser físico ou virtual, e quando for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser o do próprio empresário ou de um dos sócios da sociedade. Isso está certo, né? É fruto de um dispositivo recente que foi acrescentado ao Código Civil, né? O parágrafo 2º, mas, repito, o erro está aí ao dizer que o estabelecimento consiste no local onde se exerce a atividade. Não é, o conceito de estabelecimento é outro, e hoje
O Código Civil diz até isso expressamente no parágrafo 1º do artigo 1142, dispositivo também acrescentado recentemente. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual, ou seja, o local poderá ser físico ou virtual, mas o estabelecimento não se confunde com o local. O estabelecimento é, como diz o caput do 1142, o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária, ok? Então, alternativa A, errada, facilmente identificável o erro. B, na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora inclui os tributos devidos pela empresa cedida e as respectivas multas referentes a fatos geradores ocorridos até o fim do exercício financeiro anterior à sucessão. Minha crítica, isso é uma questão de direito tributário, né, e não de direito empresarial. Tanto que a resposta está lá no CTN e numa súmula do STJ aplicável a direito tributário. Mas, enfim, está errado, porque se você for lá ver o 133 do CTN e a súmula 554 do STJ, o que é que eles dizem? Que essa responsabilidade é até o ato de sucessão e não até o fim do exercício financeiro anterior à sucessão, tá? Então, esse é o erro. Vou ler aqui para vocês o 133 do CTN, que diz: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, né? E aí tem lá integralmente ou subsidiariamente nos termos dos incisos 1º e 2º desse dispositivo legal. Estou falando do 133, do artigo 133 do CTN. Então, veja, até a data do ato. E a súmula 554 da STJ diz: na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos, mas também as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, tá? Até a data da sucessão, ok? Então, esse é o erro da alternativa B. Ele contraria aí o 133 do CTN, a súmula 554 da STJ. Repito, isso é uma questão de direito tributário. A alternativa C. A sucessão empresarial pode ser presumida nos casos em que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, dispensando a comprovação da transferência formal de bens e direitos à nova sociedade. Eu até tenho minhas ressalvas a esse entendimento, mas se você for ver o que o STJ decidiu nesse RESP aqui, ó, 1837435, foi exatamente isso. Vou ler aqui para vocês, ó. É o item 2 da ementa do acórdão desse recurso especial, tá? A caracterização da sucessão empresarial não exige comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. E ainda diz assim, precedentes, né? Ou seja, deixando claro que não é um entendimento isolado, não é um julgado isolado do STJ, mas um julgado que se alinha com outros, né? Talvez formando até aí uma jurisprudência. Então, a alternativa C diz isso, que me parece que o examinador aqui praticamente copiou e colou daquele julgado, ele só alterou a ordem da frase aqui, né? Mas, então, isso faria com que essa alternativa estivesse correta. Ela está como... Por isso que eu disse a vocês, ó, no enunciado ele diz, considerando a jurisprudência do STJ. E aí ele vem e diz isso, uma alternativa que praticamente repete um item da ementa do acórdão desse julgado aqui, né? Me parece que isso faz com que essa alternativa deva ser considerada como correta. Beleza. Alternativa D. Os efeitos do contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto, arrendamento do estabelecimento, somente se produzirão em relação a terceiros após a necessária verbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis. Se tivesse parado aqui, estava certo. Aliás, não estaria 100% certo, mas também não estaria errado, porque o dispositivo legal que trata desse assunto, que é o 1144 do Código Civil, ele diz exatamente isso e ele complementa. E de publicado na imprensa oficial. É o 1144. Ó. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto, arrendamento do estabelecimento,
só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, ou seja, na junta comercial, e de publicado na imprensa oficial. Então, ele tem que ser averbado à margem e publicado na imprensa oficial. Então, o que faz essa alternativa incorreta é essa parte final, quando diz dispensada a publicação na imprensa oficial. Não, pelo contrário, a publicação na imprensa oficial é um requisito complementar. 1144 do Código Civil. Finalmente, a alternativa é, havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento poderá fazer concorrência ao adquirente antes de decorridos 5 anos subsequentes à transferência. Vejam, é o que diz o artigo 1147, é uma interpretação ao contrário senso do 1147, porque ele diz, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Beleza, não havendo. Mas a alternativa falou, havendo autorização expressa, aí ele pode. Não havendo, ele não pode. Havendo, ele pode. Então, isso faria com que a alternativa E também, isso faz com que a alternativa E também esteja correta, né? Então, a meu ver aí, a gente pode ter um movimento aí da banca examinadora para considerar as duas alternativas corretas ou anular a questão. Não sei como é que eles procedem nesse caso, né? Mas, enfim, o que importa é a gente abordar o mérito da questão, né? O que vai acontecer depois, em termos de decisão da banca examinadora, eu não sei. Mas me parece que a alternativa C aí está correta por estar em consonância com precedentes do STJ, notadamente o RESP 1837435, e a alternativa E está correta porque é o que está dito lá no 1147 do Código Civil, né? Na verdade, é uma interpretação ao contrário do senso do 1147, que ele diz que, não havendo autorização expressa, não pode o alienante fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Mas, ora, havendo autorização expressa, ele pode, né? Então, artigo 1147 do Código Civil. Ok, pessoal? Então, esses são os comentários aí, a questão 74 do concurso da AGU. Se você quer aprender direito empresarial com foco na preparação para concursos públicos, eu convido você a conhecer o meu curso Direito Empresarial em 10 dias, um curso no qual eu ensino o básico do direito empresarial em apenas 10 aulas, ok? O link para inscrição nesse curso está aqui na descrição do vídeo, ok? Até o próximo vídeo, comentando outras questões dessa prova da AGU.